Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia do nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado com meu amigo Douglas Martins, que já está na área e, como dizem os bons cariocas, se derrubar é pênalti, não é isso, Douglas? Bom dia, Elber, exatamente, rapaz, derrubou é pênalti, tô aqui. E aí, tudo bem? Como é que tá Curitiba, tudo tranquilo? Bom, querido, graças a Deus, tempo bom, céu bonito, azul, nessa época do ano é uma época maravilhosa, né? Mais um dia daqueles que você olha e vê a face do Senhor, parece que Deus está sorrindo, né? Maravilha. Muito bem, então assim, como é que foi de Natal? Tranquilo? Tudo tranquilo por aí? Bem, Welber, graças a Deus, passamos aqui em família, tivemos aqui reunidos, né? Aqui mais próximo ainda nesse espírito de tentar menos aglomeração, tá mais um pouquinho mais perto da família, tempo também de reflexão. Eu tenho dito que o Natal, diferentemente, por exemplo, do Ano Novo, que é um dia de festa, de celebração, o Natal é um outro tipo de celebração, né? Para mim, na nossa casa, a gente tem usado a data do Natal como uma data de refletir aquilo que representa Deus entre nós, né? Então é um tempo mais introspectivo, é mais para dentro do que para fora. E a gente guarda pro Ano Novo aquela coisa de juntar a turma, de fazer festa, de contar as histórias do ano, né? Então o Natal é um período que a gente realmente para fazer esse tipo de reflexão, de oração, um tempo de comunhão, né? De Deus entre nós. O Natal celebra o Deus homem, né? Que veio, habitou entre nós, como o profeta diz, vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Então é um período, no nosso caso aqui, umas celebrações mais intimistas, mas ainda assim festa, né? Tempo bom para comemorar. Maravilha, é isso. E hoje a gente vai estar falando, o tema de hoje é busque qualificação, não é isso, Douglas? É isso aí, Welber. Vamos já começar aqui, né, a compartilhar com os nossos ouvintes queridos, nossa audiência que nos acompanha aí. Então, a gente vai falar um pouco mais, né? Começamos semana passada falando sobre a importância da capacitação, de estar preparado para a vida empreendedora, né? É impossível você construir um negócio sem que você tenha sabedoria, use, né, esse discernimento, essa habilidade que Deus nos concede. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos discutir um pouco sobre esse assunto da qualificação, das competências que são tão necessárias no dia a dia do empreendedor, né? Nós precisamos entender que qualificação pela qualificação, né? Aquela história do vou fazer mais um curso, isso por si só, sozinho, não tem função nenhuma. Mas quando nós olhamos e entendemos que a qualificação é parte das ferramentas que nós precisamos para melhor aparelhamento, para o nosso melhor aparelhamento para enfrentar o dia a dia nas nossas organizações, nos nossos negócios, a gente começa então a direcionar a estratégia de qualificação. Como sempre, nós nos reunimos aqui não só para discutir assuntos do conhecimento, mas, como eu tenho dito sempre, estamos aqui para associar princípios e valores cristãos da palavra de Deus na aplicação do uso desses conhecimentos, desses princípios no mundo dos negócios. De modo que hoje, então, eu separei o texto de 1 Timóteo, né, da primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Todo mundo deve se lembrar, né? Paulo meio que adotou, né? Olhou nas suas andanças
viu Timóteo como um jovem potencial, né? Um potencial sucessor do seu ministério, um potencial parceiro de ministério, e resolveu então investir na vida de Timóteo. Então Paulo escreve cartas a Timóteo, caminha com ele, Timóteo anda próximo de Paulo, e nesse processo, né, Paulo reafirma a Timóteo a importância das características do líder. Paulo estava preparando Timóteo para uma liderança espiritual, né, para uma liderança eclesiástica, para liderar a igreja que estava surgindo, né? E vai dar então ali algumas recomendações que, na minha opinião, são muito semelhantes, para não dizer iguais, às recomendações que nós poderíamos dar a qualquer empreendedor que deseja liderar o seu negócio de forma eficaz, mas fundamentalmente que deseja liderar o seu negócio como um negócio do reino, como uma empresa do reino que aplica princípios e valores do reino no seu dia a dia. A gente tem também reforçado aqui, né? Eu faço aquela analogia, sempre que eu tenho tido oportunidade, eu tenho feito essa analogia, que é a analogia do pastor da igreja, né? E do líder empreendedor, do empresário que está empreendendo o seu negócio, que quer ter um ministério na sua empresa. Você não aceitaria, não gostaria, provavelmente ficaria movido a se mudar de igreja, se a cada vez que você encontrasse lá no domingo ou em algum dia da semana, num culto, o seu pastor mal preparado, né, em relação ao que ele está ensinando, ao que ele está pregando. Se você chegasse na escola bíblica e visse um professor que está ensinando uma coisa errada, ensinando uma heresia, ensinando alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, muito provavelmente você ia falar: uai, o que está acontecendo? Por que essa pessoa está ensinando ou pregando ou anunciando dessa forma? Isso não é compatível com a palavra de Deus. Da mesma forma, eu não quero chegar para trabalhar numa empresa e encontrar um empreendedor incompetente naquilo que ele faz, não preparado para aquilo que ele se propõe a fazer, e muito menos querer ser guiado por um empreendedor, por um líder, por um empresário que se diz cristão, que quer conduzir os seus negócios, né, trazendo princípios e valores da palavra de Deus, e que não se prepara, que não prepara, né, a sua mente, o seu coração, a sua alma, seu espírito com aqueles conteúdos que ele vai aplicar, sejam conteúdos técnicos, sejam conteúdos espirituais, sejam conteúdos da palavra. De modo que Paulo então está falando para Timóteo e dando para ele essa direção, falando: olha, versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo começa assim: esta afirmação é digna de confiança. Ou seja, Timóteo, não perde seu tempo duvidando, questionando, não. Isso que eu estou te falando aqui, que eu vou falar, é digno da sua confiança. E ele continua: qual é a afirmação que ele quer fazer? Se alguém deseja ser bispo ou ser um líder da sua comunidade, deseja uma nobre função. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, mais uma vez estimulando Timóteo e dizendo: olha, Timóteo, qualquer pessoa que toma a decisão de ocupar um cargo de liderança na sua comunidade de fé, na sua igreja, na sua empresa, e eu vou começar aqui os meus paralelos, né, de interpretação ou de adaptação ou de aplicação do texto ao mundo empresarial. Eu parafrasearia Paulo dizendo isso: olha, você ouvinte, ou cada um de nós empreendedores, empresários, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser um líder empresarial,
deseja uma nobre função, ou seja, está fazendo uma boa escolha. E ele continua: é necessário, pois, então se você escolheu essa nobre função, é necessário, pois, que o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Todas essas dicas, todas essas características, todos esses adjetivos podem ser transferidos para você, né, que nos ouve, líder empresarial, líder empreendedor ou líder numa posição de liderança em sua organização ou na organização em que você trabalha. Veja se não faz sentido você adotar esse tipo de princípio, né? Ser alguém irrepreensível significa que você zela diariamente para que os seus atos, os seus comportamentos, aquilo que você fala, aquilo que você faz, não precisem de retoques. Ou seja, aquilo que você fala é coerente, está alinhado com aquilo que a palavra de Deus ensina. Marido de uma só mulher, não está por aí, né, pelas noites, pela rua, nos eventos, né, procurando outras pessoas. E aqui traduza para esposa de um só homem. Também podemos e devemos fazer essa analogia. Sóbrio, ou seja, alguém que não está dependente do álcool para fazer as suas coisas. Prudente, toma decisões sensatas, que avalia antes, que estuda os cenários e as condições. É respeitável o seu time, as pessoas o respeitam. Recebe bem, é hospitaleiro e está pronto, apto para transmitir o conhecimento. Por quê? Porque recebeu também conhecimento. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, ou seja, aqui a relação não é necessariamente no sentido da palavra apenas o vinho enquanto única bebida, mas apegado no sentido de depender para viver da bebida, do álcool, daquilo que tira a razão, que leva para um outro estágio mental, que impede tomar decisões prudentes. Mas sim, então ele dá todos os adjetivos e comportamentos que eu não devo ter, e agora em contrapartida ele nos dá então uma lista de comportamentos, atitudes, de conhecimentos, de adjetivos que eu devo sim ter. E ele continua então dizendo: amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Não apegado ao dinheiro não quer dizer que não se preocupa com ele, mas que o dinheiro não é um fim em si próprio. Ele deve governar, versículo 4, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, ou seja, seguem suas orientações, estão debaixo da sua diretriz, ou seja, uma casa bem governada, com toda a dignidade. Ou seja, estou conduzindo a minha casa, minha família, meus filhos olham para o meu modelo, aprendem comigo. Naturalmente agora então eu posso transbordar isso para dentro dos meus negócios ou para dentro do meu ministério, e aí eu vou ser visto como tal e vou poder ser referendado ou ser usado como referência. Eu vou ser aquele que pode ser imitado, que pode ser copiado. E ele continua no versículo 5 dizendo: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E eu aqui faço a minha paráfrase: se eu não consigo governar a minha família, como é que eu vou cuidar dos meus negócios? Como é que eu vou governar e cuidar daqueles colaboradores que estão ali? Eu não consigo nem dentro da minha própria casa. Então,
há um ditado, né, aí no mundo do trabalho, né, ou há uma prática no mundo do trabalho, não é incomum nós encontrarmos profissionais bem-sucedidos, famílias destruídas, né? Há aí essa frase foi cunhada por pessoas que não conseguiram governar bem a sua própria casa, mas aparentemente construíram uma carreira bem-sucedida. O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso é que essa não é uma forma inteligente de obter sucesso. Então, se eu não sei governar bem a minha própria família, como é que eu posso achar que eu sou um bom governante para a minha igreja ou para o meu negócio? Versículo 6 diz: não pode ser recém-convertido. Ou seja, aquele recém-convertido dificilmente vai ter experiência, casca, maturidade suficiente para liderar um grupo de pessoas na igreja local, assim como a gente sabe que é difícil para o empreendedor muito jovem, e a estatística nos mostra, né? 80% das empresas morrem no seu primeiro, segundo ano. Então isso prova que o empreendedor jovem, com baixa maturidade, com pouca experiência, também tem dificuldade de pôr em marcha o seu negócio. E o aconselhamento de Paulo a Timóteo, né? Quando Paulo está falando para Timóteo, Paulo sabia que Timóteo seria o líder de novos líderes. Então Paulo está ensinando àquele líder que seria o mentor de uma próxima geração de líderes para tomar cuidado de não dar a alguém que ainda não detém suficiente conhecimento da palavra, que não tinha suficiente experiência para liderar, que tomasse o cuidado. Por quê? Se você reparar, né, eu tenho transitado aí no mercado, em muitas empresas, e particularmente estou bastante envolvido no mundo das startups, né, como a gente já tem conversado aqui, e a gente vê, né, nesse ambiente de tecnologia, muitos jovens empreendendo e lançando seus negócios. E é natural que, por conta da força da juventude, do entusiasmo, do vigor físico, né, e até do próprio vigor mental, que essa característica, ou seja, essa geração de jovens empreendedores seja um pouco atirado e né, desafiável o suficiente para se lançar nos mais complexos desafios. E não é muito incomum nós encontrarmos jovens que, por causa de um pequeno passo, ou de um pequeno sucesso, ou de um primeiro degrau que ele conseguiu subir, escalar naquele empreendimento, permitir que isso ocupe o seu coração, tome conta dele e ele se ensoberbeça, né? E aí Paulo está sendo firme aqui com Timóteo, no versículo 6, ele está dizendo o seguinte: olha, por que você não deve entregar essa liderança a alguém muito novo, para que ele não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo? Ou seja, achou que era o cara que podia liderar e movimentar um grupo de anjos, e por causa disso queria ser maior do que Deus, queria ocupar o lugar de Deus, queria receber a glória que Deus recebeu. Então não é incomum nós encontrarmos líderes, aí jovens ou não, mas aqui faço uma recomendação particular aos jovens, porque ainda talvez não viveram, né, a experiência da vida, não passaram por determinados processos, não amadureceram talvez ainda o suficiente, que tomem esse cuidado, que não permitam que a arrogância, na soberba, ocupem a sua mente e o coração de tal maneira que tropecem e venham a cair. Eu tenho usado bastante esse versículo aqui, repetidas vezes, lá de Provérbios, que diz que
a soberba, né, ou a arrogância, ela precede a queda. E é muito comum nós vemos isso acontecendo. Começa a dar certo, começa a ter um bom resultado, começa a crescer, e aquilo cresce no seu coração, ocupa um lugar de orgulho, soberba e a arrogância, e normalmente o que acaba acontecendo é que na sequência a gente vai ver essa pessoa, né, tropeçando e caindo, tomando, né, ali às vezes uma lição muito dura na vida. Isso serve para qualquer um, não só para os jovens. Eu fiz aqui um parênteses, né, e reforço que é apenas um parênteses. Eu sou bastante conectado com os jovens empreendedores e reconheço que a nossa juventude tem feito um trabalho incrível de empreendedorismo, mas também tenho acompanhado jovens que, por conta de um pequeno sucesso, têm permitido que isso ocupe lugar no seu coração, e aí o caminho pode ser bastante duro, bastante difícil, mas isso serve também para qualquer um maduro que acha que é maduro e que eventualmente cai na armadilha do orgulho, da soberba e acaba abrindo uma brecha. E aí é o que a palavra nos ensina aqui: a condenação, né, virá, como aconteceu com Satanás, que tentou, né, ocupar um lugar maior do que deveria. E ele conclui esse trecho que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje. Ele conclui no versículo 7 dizendo: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem nas ciladas do diabo. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, você precisa governar bem a sua própria família, precisa ter cuidado, precisa ter todas aquelas qualidades que nós já falamos ali do versículo 3, mas você precisa também ter boa reputação no mercado. Ou seja, do lado de fora estão as pessoas que, no contexto que Paulo escreve a Timóteo, virão participar da sua igreja, e no nosso contexto que queremos aqui parafrasear, do mundo empresarial, do mundo do trabalho, do lado de fora estão pessoas que talvez você queira atrair para o seu negócio, né? Atrair para o seu time. Elas precisam olhar e falar: puxa, como seria bom se eu pudesse trabalhar na equipe do Dongley, na equipe do José, na equipe da Maria, na equipe de tantos empreendedores que estão por aí pelo Brasil e pelo mundo afora. E aquela reputação, aquela boa reputação que você construiu ao dar aquelas pessoas bom exemplo, bom testemunho, bons sinais de conhecimento, de competência, de conhecimento adquirido, de desenvolvimento da sua equipe, fará com que essas pessoas olhem para a sua empresa, para a sua organização, para o seu time, com a ambição de querer participar dele. E esse talvez possa ser o que a gente consideraria o melhor momento empresarial, quando alguém deseja ardentemente, estaria disposto quase que a pagar para fazer parte do seu time. Essa é uma dinâmica que nós precisamos querer dar aos nossos líderes, ao nosso time, para que a nossa organização seja uma organização desejável, para que a nossa equipe seja uma equipe imitável, né? Assim como Paulo também ensina, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Talvez a gente possa querer dizer: venha trabalhar na minha equipe, né? Eu sou um bom líder, imitador de princípios e valores de Cristo. E aí quem está de fora vai dizer: opa, na primeira oportunidade que tiver, eu quero trabalhar nessa equipe.
Então, quando a gente olha para Paulo, né, e a sua história, toda a sua formação, né, sabemos que Paulo foi um dos líderes da igreja com maior conjunto de competências instalado, né, com o maior volume de experiências, de habilidades, de conhecimento específico, de atitude, né? Deu sua vida. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente olha para um cara que a gente pode olhar como exemplo de líder. E aí, né, Paulo olha para um outro líder potencial, mas ele vai trabalhar com Timóteo a importância desse processo de buscar uma qualificação. Paulo via todo o potencial que havia em Timóteo. Ele observava isso. Em cada oportunidade que Paulo estava com Timóteo, caminhava perto dele, via o movimento de Timóteo, ele via o potencial. Então, Paulo ensinava a crescer nos aspectos de liderança. Paulo, então, dedicou sua vida ali, parte da sua vida, para ensinar a Timóteo esses aspectos de liderança. Paulo havia sido um grande general, como ele mesmo disse, né? Ele dá ali as suas credenciais, treinado aos pés da escola de Gamaliel. Então ele vai lá dar tipo, é como se a gente hoje dissesse, eu sou, tenho MBA na Harvard Business School, tenho um MBA no IBMEC, tenho um MBA na FEA, tenho um MBA em Wharton, sei lá. Eu tenho uma formação na melhor escola da época da região. Timóteo tinha um excelente professor, do melhor, daquilo que tinha de melhor do que havia na sua região e sua época. O talento também é importante, né? O talento do jovem líder, daquele aprendiz, também era importante e podia, naturalmente, determinar o estilo de liderança de Timóteo, assim como o estilo de liderança de cada um de nós como empreendedores. Então, há talentos natos, há questões que vêm no nosso próprio DNA, que a gente traz na nossa história familiar, mas a capacitação não pode ser substituída por uma vida de empirismo, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu faço na tentativa e erro. É óbvio que em alguns momentos da vida, a tentativa e erro pode ser útil e importante, mas é importante que a gente se desenvolva e traga capacitação para o nosso processo de crescimento, porque nada substitui a capacitação para acelerar o processo de aprendizado. No mundo empresarial, existem muitas técnicas que a gente pode pesquisar sobre o desenvolvimento de líderes. Mas eu quero hoje chamar a atenção para um conceito muito aplicado pelas equipes de RH no desenvolvimento, né, na avaliação, no processo seletivo, que é o que a gente chama de competências, né? Ou seja, uma empresa que faz gestão por competências é uma empresa que está buscando entender as suas características, né? Quais são as competências centrais da empresa, e ela vai no mercado buscar pessoas com aquelas competências para formar parte do seu time. Existe um acrônimo, então, que essa turma que lidera, né, o desenvolvimento de pessoas usa, chamado CHA, C-H-A. Esse acrônimo significa o seguinte: o C vem de conhecimento, o H vem de habilidades e o A vem de atitude. Então, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Observa que C de conhecimento, ele vem, né, o conhecimento vem daquilo que nós poderíamos chamar de aprendizado formal
ou aprendizado informal. Então, quando você lê um texto, quando você ouve um podcast, quando você ouve o programa do Movimento Elo aqui na Rede 316, quando você lê um livro, quando você vai para a sala de aula, quando você faz uma pós-graduação, um mestrado, ou mesmo a sua graduação, ou ainda o ensino médio, tudo isso compõe aquilo que nós podemos chamar de formação do conhecimento. Você pode dividir nas categorias do conhecimento formal e do conhecimento informal, e desenvolver então e ampliar a sua base de conhecimentos. Mas dentro desse modelo de competências, né, que a gente usa, chamado CHA, você também tem as habilidades. E as habilidades, elas são aquilo que a gente poderia chamar do fazer. A habilidade vem do bem fazer. Ou ela não vem porque a gente não fez ou porque fez mal feito. De modo que o desenvolvimento da habilidade demanda tempo e prática, demanda repetição de atividades e repetição de atividades bem feitas, feitas corretamente, de uma forma em que você adquira o aprendizado de fazer aquela atividade e possa agregar essa habilidade à sua história. Então, a habilidade é o que a gente poderia chamar de experiência prática, aquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia sob a forma de fazer, sob a forma de execução, que trouxe habilidade em algumas atividades. Mas nós também temos, né, a atitude. A atitude tem a ver com características do nosso comportamento. Há um outro ditado no mundo do trabalho que diz que, em geral, nós contratamos pessoas pelo currículo, ou seja, aquilo que ele conta sobre conhecimentos e habilidades. É muito difícil um currículo contar de forma segura e confiável aquilo que eu sou enquanto comportamento, enquanto atitude. De modo que o dito popular é que nós contratamos pelo currículo e demitimos pelas atitudes. Não é verdade que uma pessoa mal comportada, com uma atitude incorreta, imprópria, atrapalha o time, muitas vezes destrói a harmonia que há no negócio, destrói o ambiente favorável e cria oposição, cria confusão, cria rixas. Então, a atitude é aquilo que nós trazemos da nossa história. A atitude, em geral, é composta por aquilo que nós trazemos no nosso DNA, características do nosso temperamento, características da nossa formação emocional, características das nossas famílias. Tudo isso compõe a nossa atitude. E a junção do conhecimento, das habilidades e das atitudes forma o que nós poderíamos chamar de base das competências. Então, quando você fala assim, uma pessoa é competente, no fundo, o que você está dizendo é: essa pessoa tem conhecimento para fazer o que ela faz. Essa pessoa tem experiência prática em fazer o que ela faz. E essa pessoa tem uma atitude adequada para fazer o que ela faz. Quando a gente usa determinadas palavras, às vezes a gente não entende o que está por trás daquilo. De modo que eu quero encerrar essa introdução para a gente ir para aquela parte que nós gostamos tanto, que é responder, né, as perguntas dos nossos ouvintes, né? Então, nós queremos concluir essa fala, Welber, dizendo o seguinte, né? Se nós agora já sabemos que a competência é a soma de conhecimentos
de habilidades e de atitudes, bora então preparar as nossas competências. Vamos então buscar qualificar melhor as nossas competências. Vamos melhorar o nosso conhecimento, vamos treinar um pouco mais a respeito das nossas habilidades e vamos lapidar, limar, né, das nossas atitudes aquilo que não agrega nada e acrescentar e potencializar nas nossas atitudes aquilo que soma na entrega dos resultados que nós buscamos nos nossos negócios. É isso, meu amigo. Por hora, vamos às nossas perguntas e aí a gente vai complementando. Maravilha, Dongley. A primeira pergunta que já que está aqui com a gente é a seguinte. Aliás, são 3 perguntas em uma só, né? O que é de fato buscar qualificação? É fazer curso? É verdade que os outros empresários, ou melhor, é ver, né, o que os outros empresários estão fazendo? Como saber se determinada qualificação vai de fato funcionar para o meu negócio? Essas são as perguntas aí. Excelente, Welber, essa pergunta, e eu quero retornar aqui nesse assunto do chá, né? Do conhecimento, habilidades e atitudes. Então, o que é de fato buscar a qualificação é olhar para você mesmo, olhar para o ambiente onde você está inserido e entender quais são os gaps ou as lacunas ou aquilo que falta entre o que eu detenho de competência e a competência exigida pelo negócio. Em geral, a gente chamaria isso lá no mundo do RH de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, ou de PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança. Então, a galera da área de RH, em geral, o que ela faz? Ela olha, então, qual é a competência que a organização precisa, que esteja instalada e estabelecida ali. Ela olha para os seus líderes, faz o que a gente, em geral, chama de inventário comportamental. São aqueles testes, né? Que a gente responde as perguntas e sai lá um resultado dizendo que a gente é melhor nisso, pior naquilo, precisa melhorar naquilo. E aí essa área ou essa empresa, né, de RH que a gente contrata, ela faz o que a gente chama de assessment, ou seja, ela olha para o seu estado atual, pensa junto com você aquilo que precisa melhorar e indica para você um plano de desenvolvimento individual ou um plano de desenvolvimento de liderança. Bom, então é dessa forma que, em geral, eu deveria buscar o meu desenvolvimento e a minha qualificação, olhando para aquilo que eu estou fazendo ou já olhando para o futuro e vendo algo que eu quero fazer, me preparando para o futuro, comparar contra o que eu tenho de conhecimentos, habilidades e atitudes e então listar ali aonde estão os gaps, aonde estão as falhas, aonde está o vale, né? A diferença entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Então isso normalmente precisa estar alinhado com o que eu quero fazer. Então vamos dar um exemplo prático. Eu sou um empreendedor, comecei o meu negócio e eu tenho um gap, uma falha, uma falta de conhecimento em formação de custos. Ok, como é que eu vou ser um empreendedor que precisa formar o preço de venda de um produto se eu não sei calcular o custo do produto? Provavelmente você vai ser um daqueles que vai pegar o preço da matéria-prima, multiplicar por 2 ou coisa que o valha, né? E vai dar o preço baseado em nenhuma técnica.
apenas baseado em um chute ou um achismo qualquer. Qual é o perigo disso? O primeiro perigo é que o seu custo pode estar errado e você pode estar vendendo seus produtos com prejuízo. O segundo risco é que você pode estar vendendo seu produto tão caro que ninguém queira comprar, porque você acha que tem que vender por um preço X, porque o seu custo é aquele, quando na realidade você poderia vender 20% menos do que o que você acha, porque o custo está mal calculado. Bom, entendendo isso, percebendo essa necessidade, qual é a providência que eu preciso tomar? É muito simples, eu preciso achar um curso, um programa, né, um treinamento a respeito de custos e formação de preço de vendas. Tá bom, então como é que eu faço isso? Eu posso sim procurar um outro empresário e me aconselhar com ele e fazer o que a gente chamou de um programa informal, né? Eu posso assistir um vídeo no YouTube, né? E adquirir um conhecimento através de um vídeo de uma maneira informal. Ou eu posso procurar um programa numa escola, seja ela presencial, seja ela digital, e me matricular num curso que ensina princípios sobre a formação do custo e do preço de venda. E aí eu vou adquirir este conhecimento, e aí quando eu adquirir esse conhecimento, eu vou botar em prática, né, no meu negócio e vou observar o resultado que aquilo gera no meu negócio. Agora, com o custo bem feito e o preço bem formado, eu vou observar se eu estou conseguindo vender no mercado, porque meu preço não está absurdamente mais caro do que os meus concorrentes, e eu vou trabalhar para melhorar o meu custo a cada dia, porque como eu formei o custo, eu sei aonde ele está. Então talvez eu tenha que automatizar um processo, talvez eu tenha que comprar o produto com uma condição de compra melhor e com isso ter um custo da matéria-prima menor e com isso ter um custo menor no meu produto. Talvez eu tenha que melhorar um processo específico que eu estou gastando muito tempo e assim sucessivamente. Então, eu creio, Elber, que eu respondi as 3 perguntas dentro dessa mesma fala, né? Estimulando isso, né? Primeiro, observe aonde estão os gaps, aonde estão as deficiências. Depois que você identificou a deficiência, procure, ou através de um treinamento informal, de uma conversa com um empresário, com alguém que possa te dar orientações, ou mesmo através de programas e treinamentos formais, sejam eles presenciais ou digitais. Eu quero reforçar aqui para os nossos amigos, nossos queridos ouvintes, que esses programas estão disponíveis de cada vez mais, de forma mais intensa e gratuita no mundo digital. Hoje você pode ir lá no Google, dar lá curso sobre custos, curso sobre como fazer o melhor cachorro-quente, curso como ser o chapeiro, curso de como cortar o cabelo, como colorir, curso de linha de produção, desde os mais simples até os mais complexos. Você vai encontrar tudo isso no mundo digital, muitos deles, mas muitos mesmo, gratuitos, em escolas boas, programas gratuitos em escolas de renome pelo país e pelo mundo afora. Se você fala inglês, tem programas nas universidades internacionais gratuitos. Se você não fala inglês, tem programas gratuitos nas universidades brasileiras, muitas delas oferecendo
diversos programas gratuitos. De modo que não há desculpa para ninguém não estar bem qualificado naquilo que ele precisa, que ele identifica como gap, não só em si mesmo, mas na sua equipe. Você pode fazer esse mesmo tipo de percurso com a sua equipe. Existem hoje, inclusive na própria internet, vários desses testes, né, que a gente chama de inventário comportamental, vários desses assessments também aí na internet, alguns pagos e alguns gratuitos. Recentemente, minha filha mais velha, que eu já comentei aqui, trabalha num fundo de investimentos imobiliário. Ela, a chefe dela, né, a líder dela, deu a ela um link de um teste desses completamente gratuito. A empresa aplicou o teste para conhecer melhor, né, o perfil comportamental da Rebeca. E com isso, a líder dela pôde aprender mais sobre a Rebeca e quais gaps ela poderia trabalhar no desenvolvimento da Rebeca. Então fica aí a dica, hoje muitas coisas disponíveis aí na nossa internet de forma gratuita, além das partes. Maravilha, Dongley, são 10h54, tem mais perguntas aqui. Essa aqui, Dongley, eu achei bem interessante também, tá dizendo o seguinte: se eu sou um empresário mais velho, muito tradicional, que toquei meu negócio na raça, como vencer a resistência, a preguiça e até mesmo o medo de, por exemplo, entrar numa sala de aula para aprender algo novo? Você acha que é possível em qualquer fase da vida? Eu acho que é uma realidade de muita gente aí, não é, Dongley? Uau, essa é uma pergunta incrível mesmo, Elber. Esse é um paradigma, né, da sociedade brasileira, por conta da nossa grande dificuldade de educação no país. Nós criamos um vale, né, entre a educação e as pessoas. E com isso se criou, né, uma grande dificuldade. As pessoas sentem isso quase como uma opressão. E eu quero, né, dar uma palavra de liberdade para qualquer pessoa de qualquer idade. Não importa se você é jovem ou se você é mais velho, o que importa é a sua disposição de aprender. Existe um conceito novo no mercado, né, mais recente, que vem sendo aplicado em muitas organizações, que eles chamam de long life learning. Veio lá, né, dos americanos esse princípio, esse conceito, mas é a ideia de aprendizado contínuo ao longo da vida. Ou seja, nunca é cedo e nunca é tarde para aprender. Ao longo da nossa vida inteira, nós teremos que continuar aprendendo. Há uma pesquisa, né, uma constatação do mundo científico que diz que há 100 anos atrás o conhecimento ele se multiplicava numa velocidade muito pequena, né? Há 500, há 1000 anos atrás, a velocidade com que o conhecimento se multiplicava era muito pequena. Na nossa geração, há uma outra percepção de que o conhecimento se transforma a cada 2 horas, a cada hora, a cada segundo. Tem algo novo sendo lançado, sendo descoberto, sendo aprendido. De modo que, se nós não formos pessoas caracteristicamente dispostas a aprender e a aprender de forma contínua, né, nós estaremos obsoletos, nós estaremos fora do contexto do conhecimento dos nossos negócios muito rapidamente, mesmo daquele negócio que você dominava. Sabe assim? Aquela coisa que você falava, isso aqui eu sei tudo sobre isso. Daqui a 1 hora alguém já descobriu algo novo sobre isso. Daqui a um dia você já está X%, né, menos capaz.
De modo que, se você não estiver disposto a desenvolver as competências, os seus conhecimentos diariamente, rapidamente você vai ficar obsoleto. E aí entra o que há de mais fantástico nessa geração. Nessa geração, nós temos acesso de forma muito simples. Mesmo que você não tenha uma internet banda larga na sua casa, você tem um telefone celular com 4G que te coloca conectado no mundo inteiro, em qualquer coisa, com qualquer informação. Se você fizer uma pesquisa e o texto vier em inglês, o seu celular traduz automaticamente para português e você pode ler aquele texto, aquele conteúdo em outro idioma, pesquisado por alguém, espalhado pelo mundo, no seu próprio idioma. Isso é quase um Pentecostes novo, né? Onde cada um ouvia falar na sua própria língua. Hoje você dá uma pesquisada, né? Dá uma googada e você vai ver o texto na sua própria língua, no seu próprio idioma, né? Mal comparando, eu não quero aqui, obviamente, não me leve a mal, daqui a pouco alguém vai me chamar de herege, né? Mas é uma brincadeira, né? Nós estamos vivendo um novo Pentecostes nesse sentido do conhecimento. Nós estamos lendo na nossa própria língua aquilo que alguém pesquisou em outro lugar, verdades, conhecimentos, informação à disposição de todo mundo. Então não existe esse paradigma de que eu sou velho. Velho é aquilo que eu penso, é a forma como eu vejo, é a forma como eu encaro e a forma como eu me porto, né? Talvez você tenha um comportamento retrógrado, um comportamento não eficaz para um mundo que se move numa velocidade inacompanhável. Mas você precisa romper esse paradigma, abrir mão dessa mentira que foi contada, né, para a nossa população, para o nosso povo, e entrar numa nova fase. Tem uma nova dispensação aí para você do conhecimento disponível a todo tempo. Você pode buscar e adquirir conhecimento independente da sua idade, de ser tradicional ou não. Procure conhecimento. Talvez você descubra coisas tão incríveis, tão novas, que façam com que o seu negócio seja reformulado e você dê a ele mais dezenas de anos de vida. Você vai ser exemplo para uma geração nova que está chegando. Talvez você precise pedir ajuda para os seus filhos e netos. Se você é um empresário mais idoso, uma pessoa com mais, com uma experiência de uma época diferente, talvez você precise pedir ajuda para os mais jovens. Abra espaço para eles participarem da liderança com você. E assim você vai construir, de fato, algo novo. E acho que vai produzir um tipo de transformação que você nunca viu no seu negócio. Horas e 1 minutinho, Dongley. Acho que dá tempo de responder mais uma perguntinha aqui. E a pergunta é a seguinte: por fim, qual o perigo de meus liderados perceberem que eu não estou tão qualificado quanto deveria para o meu negócio? E se eles perceberem que a concorrência me atropela pela falta de conhecimento, o que fazer? Uau, excelente também, excelente pergunta. Bom, vamos lá, vamos pensar junto aqui, né? Eu lidero um negócio, eu tenho um time comigo e esse time percebe que eu não estou, ou a minha empresa, ou o próprio time não está tão qualificado quanto deveria. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é: não espere que os seus liderados descubram isso, né? Faça você mesmo um diagnóstico hoje ainda. Faça você mesmo um diagnóstico quando você ouvir esse podcast no futuro. Faça você um diagnóstico urgente. Será que eu estou qualificado
para conduzir os meus negócios? Minha empresa está andando na velocidade que o mercado exige? Minha empresa tem as competências que nós falamos agora há pouco para conduzir esse negócio adiante? Se não, se pergunte isso constantemente. E se não, procure ajuda. Procure uma consultoria local, procure, eu sempre falo aqui do Sistema S, os Sebrais, o Senai, o SESC, o SESI, seja ele qual for, do seu negócio, se for da indústria, se for do comércio, se for do serviço, procure as entidades que fazem parte da sua jornada, e busque conhecimento para que você possa melhorar a sua qualificação. Se você puder, também procure, eu já tenho falado aqui, o movimento do Instituto Tela. O Instituto Tela é um parceiro do Movimento Elo, assim como o Movimento Elo é parceiro também, assim como o C12, são parceiros de iniciativas cristãs. Você quer adquirir esse conhecimento num contexto cristão? Procura lá, Instituto Tela, e vai fazer o programa de empreendedorismo do Instituto Tela. Você vai receber dicas, conhecimento que vão te ajudar a continuar crescendo como empreendedor. Você está numa situação em que você pode investir e pagar aí uma mensalidade? Procure o C12 Brasil. Entra lá no site do C12, veja se tem aí próximo da sua região e vá se aproximar e se juntar, São projetos, são iniciativas cristãs de empreendedores cristãos que estão trabalhando os princípios e valores do reino, para o mundo empresarial. Então você pode, com toda certeza, dar um passo e se antecipar a essa dor que você está dizendo aí, Não espere o seu time descobrir. Mas, se isso aconteceu, seja humilde e reconheça que você tem esse gap mesmo, essa dificuldade. Veja se no seu grupo de liderados tem alguém que está melhor preparado do que você. Chama ele para perto de você e fala: olha, vem aqui, vamos trocar figurinha. O que você acha sobre isso? Como é que você faria isso? Como é que você resolveria esse problema? Traga os seus líderes mais para perto de você. E com isso, talvez você descubra que tem gente lá que está capacitada para fazer melhor do que você, e você pode dar espaço para eles ocuparem. Agora, se o seu time também não está qualificado e vocês só detectaram isso porque estão perdendo negócios para concorrência, tá na hora de correr, Talvez tenha passado da hora, mas nunca é tarde para a gente se mexer. Então é hora de você buscar conhecimento, adquirir conhecimento através da sua iniciativa de adquirir conhecimento formal ou informalmente, mas de ir atrás do conhecimento. Seja ele procurando um outro empresário para buscar uma orientação, seja ele procurando uma consultoria, uma mentoria, seja ele fazendo um curso, uma formação, assistindo uma palestra, vendo um vídeo, ou qualquer outra iniciativa que você possa tomar para rapidamente sair dessa posição de quem não conhece nada, de quem não tem o domínio do assunto, para alguém que está melhor preparado. Você também pode ir ao mercado e contratar alguém para o seu time que tenha esse conhecimento, que tenha essas competências necessárias. E com isso, fazer com que o seu time receba o aporte de uma pessoa mais bem preparada, não é? De modo que existem muitas coisas que nós podemos fazer nesse processo de qualificação. Às vezes a gente fica com medo de abrir o jogo, de compartilhar, com medo de perder o status. É um medo bobo, é um medo que não leva você para lugar nenhum.
Quanto mais aberta é a nossa relação com o nosso time, para dizer, olha, nós não temos esse conhecimento aqui dentro, precisamos adquirir e isso é para ontem. Então nós podemos direcionar os nossos esforços para a aquisição daquele conhecimento. E isso, em geral, vai ser parte de uma organização, seja ela bem pequenininha. E aqui eu falo para você que é empreendedor individual, que é MEI. Falo para você que tem 1.000 funcionários. Seja numa estrutura muito pequena ou numa estrutura muito grande, o primeiro a se preocupar com o desenvolvimento, o conhecimento e a qualificação deve ser você mesmo. Devemos ser nós mesmos os primeiros interessados no autodesenvolvimento, long life learning. Como eu disse lá, né? Aprendizado contínuo ao longo da vida. Nós precisamos dessa característica, dessa atitude. Lembra lá do chá? Dessa atitude. Lembra que eu comentei? Nós somos contratados pelo currículo e somos demitidos pela atitude? Muitas vezes é por causa disso. A gente não tem o conhecimento, não tem a competência, mas o que é pior, não temos a atitude. Não temos a atitude de procurar desenvolvimento, não temos a atitude de reconhecer nossas limitações, não temos a atitude de transformar aquele problema em uma grande oportunidade. E aí, não tem jeito mesmo, a concorrência vai nos atropelar. Se você está sendo atropelado pela concorrência, provavelmente é porque você negligenciou os sinais dados ao longo do tempo. É porque você foi arrogante e não ouviu conselhos. É porque você não teve a humildade de pedir ajuda para o seu time ou para alguém de fora do seu time. É porque você não permitiu, né, que houvesse mudança, crescimento, desenvolvimento, né, e tivesse uma atitude humilde para chegar lá. E aí, como eu digo sempre, o orgulho precede a queda. E aí, se nós voltarmos lá para o texto da nossa conversa de 1 Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta dele, né? Lá no capítulo 3, e você lê novamente o texto, ele vai dizer exatamente isso ali no trecho que a gente leu. Ou seja, não pode ser arrogante, tem que estar aberto, tem que estar atento, tem que ter a humildade de ouvir os conselhos, de buscar os conselhos, de pedir conselhos antes que a situação se torne crítica dessa forma. Welber, o assunto é prazeroso e longo, né? A gente poderia ficar aqui muitas horas conversando, mas eu quero encerrar aqui, né, essa pergunta, devolvendo aí para você, né? Já são 11h10 no nosso horário aqui, então quero terminar aqui também, né, esse tempo, já agradecendo aí aos nossos ouvintes. Dongley. Oi, Welber. Antes de você já ir agradecer aos nossos ouvintes, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, eu queria que você respondesse rapidinho aí. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, ele está dizendo o seguinte: tenho uma pergunta pro irmão Dongley. Paulo preparou tão bem Timóteo que se preocupou até em circuncidá-lo, preparando para a evangelização de judeus. O quão importante seria a capacitação comportamental para empreender, e se você sugere aí algum curso para tal? Legal. Excelente a abordagem do nosso amigo. É o Frederico lá acho que não tem problema nenhum de divulgar o nome dele, é o Frederico Fiuza, lá do Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes. Ótimo. Fala, Fred. O Fred, o Welber, é um investidor, um empreendedor do mundo das startups, e nós estávamos agora recentemente, antes de entrarmos aqui ao vivo, numa reunião com a startup dele, ele e o Guilherme são sócios, e uma startup muito legal, chama Pediu Pharma, é uma startup de busca de remédios, né? Vou aproveitar aqui para fazer uma
uma propaganda aqui para os meus amigos, porque eles fazem um trabalho incrível. E aí você que é da região aí de Campos dos Goytacazes, pode baixar o aplicativo deles e procurar aí pelo Pediu Farma. Bom, a pergunta do Fred é muito interessante, porque é isso, muitos empreendedores acham que empreender é apenas esforço, apenas suor, apenas lágrima. E isso não é verdade. Existe muita ciência por trás do empreender com qualidade. E aí existem muitos programas que desenvolvem empreendedores. Eu vou começar por um que é muito tradicional do Sebrae, chama Empretec. O Empretec é um programa que você faz durante uma semana e o Empretec ele tem um foco naturalmente mais voltado para o empreendedor do que a gente chama economia tradicional. Você tem aí o Empreendedores do Reino, lá do Instituto Tela, que é um programa de empreendedorismo cristão. É um currículo sobre empreendedorismo que tem fundamentos, princípios e valores do reino. Você tem aí programas de empreendedorismo digital, como o do Founder Institute. É um programa que você faz em 3 meses, você se qualifica para ser um empreendedor do mundo digital. Eles avaliam seu perfil empreendedor e os seus projetos. E existem N outras iniciativas aí. Se você colocar um Google, for lá no Google colocar curso de empreendedorismo, como eu disse, vai ter os pagos, como esses que eu citei aí agora há pouco, e vai ter os gratuitos, Conforme a sua disponibilidade de recurso, você pode escolher qual deles você quer investir, Todas essas entidades de classe do Sistema S têm programas de empreendedorismo. Então eu recomendo fortemente, se você deseja empreender, procure uma dessas instituições educacionais e participe desses programas. Vai ser muito legal se você puder se preparar um pouco antes de começar a empreender, e para você que já é empreendedor, se puder se aprimorar, vai encurtar bastante a sua jornada de tentativa e erro e certamente vai trazer menos dor na caminhada. Maravilha, Dongley, obrigado. Quero também mandar um abraço aí ao Fred e ao Guilherme, que também estão aí em breve, estão ensaiando trazer esse aplicativo para cá, para Brasília também, E eu acho que vai ser bacana demais. Dongley, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Welber, em breve Pediu Farma para o mundo, Brasil e o mundo. Vamos, abençoamos aqui essa empresa. Amém. Queremos ver todas elas crescendo muito. Amém. É isso aí. Fica à vontade para tuas considerações finais, Dongley. Ok, um abraço aí para todo mundo, para nossa audiência, tão querida aí nos acompanhando. Que o Senhor abençoe esses dias. Eu desejo um ano novo abençoado para você. Nós vamos começar, já o ano que vem, teremos aí já na próxima terça-feira, já no ano novo, dentro do novo ano, 2022, e vamos falar sobre um estilo de liderança servidora. Então quero convidar você, mesmo que você esteja aí ainda no seu tempo de descanso na praia, não deixe de sintonizar aí na Rede 316 e ouvir, fazer parte e acompanhar esse nosso bate-papo. Vai ser um privilégio, uma bênção compartilhar com cada um de vocês a respeito desse tema. Uma semana abençoada aí para todos. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.